Dando continuidade ao assunto, nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre os riscos da obesidade. E para isso, recebemos no estúdio a nutricionista Ana Mota. Ana, seja muito bem-vinda ao Informativo. É um prazer estar aqui novamente, Matheus, para falar desse tema, tão atual e tão importante para a população. Com certeza. Ana, para a gente iniciar nossa entrevista, qual que é a influência da genética nesse processo de obesidade? A Organização Mundial de Saúde, ela aponta que uma criança nascida em num lar onde o pai ou a mãe é obeso, ela tem 50% de chance de desenvolver obesidade. Se o pai e a mãe, o genitor e a genitora são obesos, essa criança ela tem 80% de chance de adquirir obesidade. Porém, isso não é uma sentença. Isso também está aliado ao que pode prevenir o estilo de vida, uma mudança no estilo de vida dessa criança pode trazer, sim, um benefício para que ela não desenvolva tanto na infância quanto na vida adulta. Você tocou nesse ponto de mudança. E falando nisso, falando de reeducação alimentar, como mudar os hábitos de uma pessoa, inclusive nesses casos que você comentou, que no ambiente familiar já tem essa propensão, digamos assim. Quando a gente fala de reeducação alimentar, principalmente, a gente tem que entender, evitar restrições, quando se fala em mudança de estilo de vida, se fala muito, vou fazer uma dieta, agora vai, quando na verdade são pequenos passos. Se a gente for ver lares de pessoas obesas, o consumo de alimentos ricos em nutrientes e fibras, como fruta, legumes, ele é baixo. Então, é muito mais introduzir esse tipo de alimento no começo para fazer essa mudança do que realmente já fazer uma mudança radical que ela não vai ser, não vai ter uma adesão a longo prazo. Essa família, essa estrutura familiar não vai conseguir aderir a longo prazo, Claro, incluindo a prática de exercício físico também, que é muito importante, mas dando pequenos passos. O consumo de água também, trocar bebidas açucaradas, refrigerantes, suco por água, que já ajuda. A hidratação é muito importante nesse processo. Ana, e como é definido se uma pessoa está ou não obesa? O IMC ajuda nesse processo? Sim, ele ajuda. A principal definição na prática clínica, o olhar. O olhar ao paciente, A gente já vê pelo olhar, a gente já vê como que é essa composição corporal desse paciente. A gente usa o IMC, apesar de que o IMC, ele é o método mais fácil, o parâmetro mais fácil da gente utilizar para ver se essa pessoa está com obesidade ou não. Porém, ele não é tão preciso quanto, por exemplo, o adipômetro, a bioimpedância, que traz ali uma composição corporal mais detalhada, como o que é realmente massa adiposa, gordura, o que é massa muscular, o que é líquido. Então, tem todos esses parâmetros. Mas, a primeiro momento, realmente, é o olhar do profissional naquela pessoa. A gente vai ver essa composição corporal, e o IMC também ajuda bastante. Mas só fazer ele em casa, a conta, não é o suficiente? Não é o suficiente. É bom para a pessoa ter noção. Hoje em dia é muito comum falar assim, fulano é gordinho, E aí ela não tem noção que ela é uma pessoa obesa. E a obesidade, ela já é uma comorbidade, já tem um CID. Se tem um CID, é uma doença. Então, às vezes, fazer esse cálculo já para trazer essa consciência de que algo precisa ser feito, ele é interessante. Ana, agora voltando a falar de alimentação, o que um bom plano alimentar precisa ter? Olha, primeiro ele precisa ter, foi o que eu falei, adesão. Levar em conta a condição social e econômica dessa pessoa, porque não adianta você passar um plano com coisas que não são acessíveis a nível financeiro como a nível local. Levar em conta a cultura dessa pessoa, a rotina e incluir mais frutas, foi como eu falei no início, a inclusão de mais frutas, legumes, consumir mais água, mais proteína de boa qualidade também, adicionar mais ovo, mais frango, diminuir o excesso do consumo de carnes vermelhas, por exemplo, já é um grande passo. E diminuir, por exemplo, o consumo de alimentos açucarados, como refrigerante, suco, o consumo de bebidas alcoólicas diário também já ajuda bastante. E para quem gosta desses alimentos mais açucarados, os doces, não precisa restringir. Não. Basicamente a dosar, mas restrição
não é necessário. O que acontece? A nutrição ela tem avançado muito, porque muito se falava só na dieta. Hoje em dia já se fala em comportamento alimentar. A gente tem que entender o que leva essa pessoa a esse consumo de doce. Por exemplo, as pessoas que são formiguinha. É muito comum a gente escutar no consultório falar assim, eu sou uma formiguinha. Chega de noite, eu preciso de um doce. Mas a gente precisa entender o que é essa busca, né? O açúcar, o consumo do açúcar, por exemplo, ele ativa neurotransmissores como a serotonina, que é o principal neurotransmissor do bem-estar, e a dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. Então, sabe aquele dia que foi frustrante, que não teve nada bom, aí a pessoa come aquele doce, é o ponto alto do dia dela, né? Então, tentar entender o porquê que é, né, muito mais ligado a esse autoconhecimento, o que leva a pessoa a comer esse doce, e às vezes criar a estratégia de adquirir outras recompensas, como por exemplo eu falo para as mulheres, vai pintar sua unha, vai hidratar o cabelo, trazer outras boas sensações de recompensa para o homem, né? Não, vai assistir um jogo de futebol, vai passear com o cachorro, vai com a família, vai brincar com os filhos, dar uma volta no quarteirão, tentar trazer outras recompensas também para tirar o foco nesse consumo desse alimento. Ana, e quando a gente fala de suplementação, ela ajuda também nesse processo, né, de evitar, inclusive, sair da obesidade também? Como que você avalia os suplementos? É importante entender que o próprio nome já diz a finalidade dele. Ele é um suplemento. O principal foco é em ingerir, em comer nutrientes, né? Esses suplementos, a maioria dele a gente adquire através da alimentação. Mas é claro que tem casos, por exemplo, antigamente a gente achava que uma pessoa desnutrida é uma pessoa muito magra. Obesos são desnutridos, porque o que é a desnutrição? É a falta de nutrientes. Então, às vezes, esse obeso, essa pessoa, ela está muito desnutrida, então a gente passa uma suplementação realmente, por exemplo, vitaminas do complexo B, B12, ferro, porque essa pessoa, ela está tão desnutrida, ela está até com uma anemia, ela não tem energia, ela não tem disposição, e às vezes é isso que impede ela de praticar um exercício físico, de conseguir se organizar, ir ao supermercado, ao sacolão. Então, a suplementação, ela entra com isso também. O consumo, por exemplo, do whey protein, que é muito bem estabelecido, é uma fonte de proteína muito rápida, porque você concorda comigo que no dia a dia é muito difícil você abrir um ovo no meio da tarde, mas você pegar ali uma proteína, né, misturar e consumir é muito mais fácil. Então, são estratégias e é muito individualizado, né, para quem, o que e como. Mas sim, é viável, desde que seja muito bem orientado e a pessoa ela entenda que aquilo é uma estratégia do processo. É através da alimentação e da mudança de comportamento que ela vai chegar no objetivo dela e conseguir manter. Ana, a gente termina aqui a primeira parte da entrevista. Depois do intervalo, a gente volta falando sobre dietas. Porque nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com mais entrevista ao vivo sobre obesidade. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe.
Estamos de volta com o Informativo TVU e seguimos com a nossa entrevista sobre a obesidade. Ana, a gente falou sobre a questão das dietas. Isso. A gente encontra muitas dietas na internet, né? O pessoal comenta bastante. É recomendado, não é? Precisa um profissional, não é? Qual a sua opinião? Se a gente levar em conta que a dieta é uma estratégia para atingir um objetivo relacionado à saúde, a gente pode até comparar, por exemplo, com uma medicação, né? Então, tem dieta, é legal e tudo, mas é muito individualizado. Como eu falei, tem a adesão. O que está ligado? Às vezes é uma dieta muito legal, uma estratégia muito boa, mas não é viável economicamente para essa pessoa. Tem a questão da regionalidade, ela não consegue achar, né, tal alimento na região que ela mora. Tem a rotina dela não acompanha com aquela dieta. Então, é interessante ter um acompanhamento para o que a gente fala realmente individualizar. Essa dieta ela é boa para quem? Em qual momento? Para qual objetivo? Então, sempre sim precisa ser acompanhado do profissional nutricionista. Resumindo, o que vale para um não vale para todo mundo. Não, pode valer, mas de que forma? Né? Por exemplo, tem planos que a gente atendemos famílias, a estrutura alimentar, a distribuição alimentar da dieta, ela é a mesma, mas é individualizada. Para cada um tanto de proteína, um tanto de carboidrato, a fruta inserida em horários diferentes. Então, realmente, não é nem a questão do alimento em si, mas é a forma que vai fazer essa ingestão. E a gente falou a respeito da internet, né? Muitas informações sendo difundidas, inclusive de métodos que prometem, né, ajudar no combate à obesidade. O que é que você diz sobre isso? Olha, a medicina, a indústria farmacêutica vem evoluindo bastante em relação a ativos emagrecedores. A gente tem que entender que é o que a gente faz com toda essa medicação, né? Existe hoje as canetas emagrecedoras, elas são indicadas, mas elas têm que ser bem indicadas. Né? Pacientes realmente em estado de obesidade grau 3, que a gente fala, que antigamente chamava em obesidade mórbida, que é aquela que o risco da pessoa, o risco da vida dela é muito maior do que consumir aquilo, então por que não empregar, né? O problema é quando ela populariza de uma forma como um único método de emagrecimento eficaz para pessoas que não precisam. E se a gente for entender todo o mecanismo biológico do emagrecimento, a gente entende também que há alterações até sistema neurológico, questões de dependência, questões de comportamentos também. Então, não é bom nem ruim. A gente tem que ter a responsabilidade de entender o que a gente está fazendo com o nosso corpo. E qual que é a real necessidade? Ana, você tocou nessa questão do comportamento. O quanto o psicológico influencia nesse processo? Olha, Matheus, até 10, 15 anos atrás, quando se falava em nutrição e emagrecimento, muito se falava só na comida. Só na comida. Nós, profissionais nutricionistas, focados somente em entregar um plano, né? Mas hoje em dia, como eu falei, a questão do comportamento alimentar está muito mais ligado com o que fazer ao que está fora do plano. Nós comemos nossas emoções. Essa questão do doce, como eu bem falei, né? Essa recompensa no dia, essa liberação dessa dopamina, desse sistema de recompensa. Então, as nossas emoções estão muito mais ligadas ao ato de comer do que uma necessidade fisiológica, do que a própria fome. E nesse caso, assim, é muito interessante, principalmente hoje em dia, o ambiente que a gente vive, a carga de ansiedade, né? Os altos números de depressão e ansiedade sendo diagnosticados dia a dia, está ligado ao ato de comer, à compulsão alimentar. É essencial ter o acompanhamento, por exemplo, do profissional psicólogo, né? O psiquiatra também, ter toda essa rede de apoio para a pessoa ela realmente entender que é um problema multifatorial, não ligado à preguiça, ou porque ela não consegue, ou porque ela sente muita fome. E qual percepção você tem nos seus atendimentos? Você costuma recomendar também esse trabalho multiprofissional, né, do paciente procurar ali outros profissionais, né, exemplo dos psicólogos? Olha, não tem como nem puxar a sardinha para o meu lado, porque o meu foco tem sido realmente essa questão de nutrição em saúde mental. Essa percepção veio com essa questão, o porquê que os pacientes não conseguiam aplicar o plano em casa, chegava com estímulo, o tal do não, agora vai, e não conseguia. Então,
Na minha rotina é muito comum, eu trabalho em parceria, se eu vejo ali com 4, 5 meses de tratamento, eu vejo que essa pessoa ela não está conseguindo evoluir, principalmente ligada a essas questões de emoção e a comida, eu já faço essa orientação, esse encaminhamento para o psicólogo. Na primeira parte da nossa entrevista, né, a gente comentou a respeito dos familiares, né? Eu queria te perguntar, as pessoas próximas, né, não necessariamente somente os familiares, como elas podem ajudar, né, nesse processo de uma pessoa que está ali buscando sair da obesidade, né? Quais são as recomendações que você passa nesse sentido para as pessoas auxiliarem as outras nesse processo? Olha, o que eu costumo falar de acolhimento familiar. Fala muito, por exemplo, na pediatria, você trata muito mais os pais do que a própria criança. Então, realmente você precisa acolher esse paciente, mas acolher essa família para ela entender a real importância. Se a gente for ver também em analisar o ambiente, essa pessoa obesa, ela vem de um ambiente obesogênico que a gente fala. Essa rotina familiar está ligada a condições que favorecem esse ganho de peso. Então, eu creio que trazer essa consciência para a família, acolher essa família, ela gera muito mais resultado. Mostrar que essa dieta que esse paciente está seguindo, por que não ele também, né? Que mal vai fazer essa pessoa adicionar mais fruta no dia a dia dela, mais legumes, e realmente ter consciência de que aquela pessoa, ela precisa, no primeiro momento, ser respeitada. Né? Então, aquele negócio, eu vou ficar te oferecendo pizza para ver se realmente você está firme nesse processo, evitar, né? Já é um rompimento muito grande. A comida, ela traz muitos sentimentos para a gente. Então, ele precisa ser acolhido. A família, o ambiente que a pessoa convive, ela é essencial, tanto para o ganho de peso quanto para a perda. Ana, e muito se fala também das calorias. A gente deve se preocupar somente com elas ou também com os nutrientes? Aí é nessa hora que o nutricionista é importante. Por quê? Não há perda de peso sem o déficit calórico que a gente fala, né? Que é a redução das calorias. Então, sim, ele é importante. Só que a gente fala que nem tudo também são calorias. Por exemplo, se você consumir um brigadeiro que tem em torno aí de 90 calorias e uma fruta com um iogurte e uma semente que tem em torno ali de 140 calorias, você tem 50 calorias a mais, mas você está ingerindo nutrientes que vão te dar mais tempo de saciedade, vai te ajudar em questões inflamatórias, você vai consumir mais proteína, vai adquirir mais massa magra. Então, não é só as calorias são sim importantes, porque não é porque é um alimento saudável que ele também não possa ter um excesso de calorias, mas é combinar realmente no benefício que essa ingestão vai estar trazendo para a pessoa. Ana, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de finalizar te perguntando de quanto em quanto tempo é necessário procurar um profissional, né, da área da nutrição e atualizar ali, né, o plano alimentar. A conduta nutricional, ela basicamente é feita de o paciente, a pessoa, ela entra em contato, a gente monta um plano de ação, né, um tempo estimado para uma sugestão de perda de peso, e o que vai determinar a alta desse paciente ou o espaçamento desses encontros é como está indo a progressão do tratamento. Tem pacientes que precisam voltar ao consultório para o retorno a cada 15 dias para a gente ver essas questões de comportamento. Tem pacientes a cada 30 dias. Tem pacientes que com 6 meses eles já recebem alta e voltam ao consultório a cada 3 meses, vai passando a cada 6. Realmente, com o tempo, a gente vai mais contornando os comportamentos que a pessoa mesma ela já consegue ter autonomia do que ela precisa, do que ela não precisa, quais são as melhores combinações. O ideal é não deixar de procurar, então. Não, tem que não ter deixar. A primeira vez. Eu falo que não precisa você ter o nutricionista ali pro resto da vida, mas realmente nesse início, principalmente com muita informação, né, para ele conseguir fazer um padrão alimentar que seja viável para ele. Excelente, Ana. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigada.